Quem que teve ideia de fazer esse livro, hein, Vini? Quando você segue uma tendência, você não está atualizado. Você está atrasado. Eu, em 2001, bem no início da minha jornada profissional, ganhei uma bolsa para estudar numa escola de criatividade nos Estados Unidos. E eu tinha um professor nessa escola que dizia: "If you are on time, you're already late", né? Se você é pontual, você já está atrasado. Eu demorei muito tempo para entender o que essa frase dizia, que claro que tinha um sentido literal. Sentido literal de se você tem um compromisso 5 horas e chega às 5 horas, você está atrasado, porque você tem que chegar um pouco antes para se preparar, se ambientar, você tem que contar com os imprevistos, um trânsito, né, alguma coisa que saia do seu controle e que tire você do horário combinado, né? Então tem um sentido literal, mas tinha um sentido figurado que eu fui entender muito tempo depois, que é: se você está sendo pontual com relação à inovação, você já está atrasado. Se você está chegando no tempo que todo mundo está chegando para desembarcar numa inovação, você já está atrasado, porque você está chegando com todo mundo. E aí eu vi o brilhantismo da frase. Então, quando a gente segue uma tendência, a gente está atrasado, porque alguém criou a tendência e as pessoas ao redor de quem criou essa tendência já estão lá nessa tendência. E isso me leva a falar de um predicado que muita gente vê como uma grande vantagem competitiva, e eu acredito que a gente tem que ver com muito cuidado, que é o termo adaptabilidade. Eu já cansei de ouvir nas palestras, nos eventos, nos congressos, nos simpósios, nos summits, em que eu vou palestrar, outros profissionais dizendo que adaptabilidade é a palavra-chave para um profissional do futuro. E eu não poderia discordar mais. Porque a adaptabilidade tem essa natureza intrínseca da inação. O adaptável, ele não se movimenta a não ser que o ambiente exterior o force a. Senão ele fica ali no estado de inércia, na espera. Então ele não tem uma força intrínseca de inovar. Ele inova se o extrínseco o força a. Então eu brinco, né, que o adaptável é, por definição, um atrasado atento. Apesar de atento, ele está sempre atrasado. E essa provocação de que se você segue uma tendência, você já está atrasado, é óbvio que ela é uma figura de linguagem, é óbvio que a gente não vai ser capaz de criar todas as tendências de tudo no nosso setor, ou de tudo com relação às profissões do futuro, ou de tudo com relação aos novos modelos de negócio. Muitas vezes, sim, vai ser necessário ser o atrasado a tempo, o adaptável que está correndo atrás, mas ainda assim está correndo atrás dentro do aceitável, né? A gente talvez não esteja chegando no nosso compromisso antes da hora, antecipadamente, mas pelo menos a gente está sendo pontual.
Mas a provocação, ela quer nos colocar num estado desconfortável para que a gente, pelo menos, se motive a tentar criar algum tipo de tendência. Porque se a gente cria algum tipo de tendência, a gente se coloca nesse lugar, a gente de fato está se autodirigindo. Vocês já perceberam que a tendência também é, de certa forma, um desejo externo com o qual a gente se compromete? É a vontade de um terceiro que a gente decide comprar, que é a narrativa de um outro agente que nós, como empresa, nós, como profissionais, a gente decidiu se engajar. É uma ideia que não partiu do nosso desejo mais íntimo, que partiu de fora e a gente se conectou. Então, a provocação aqui é para que a gente consiga olhar para dentro das nossas empresas, para dentro das nossas equipes, para dentro da gente mesmo, e extrair essa verdade. Porque se essa verdade for detectada, ela vai naturalmente se transmutar numa tendência. E aí a gente vai querer colocar em prática essa tendência. Não chegando atrasado, não chegando pontualmente, mas sim colocando toda a energia para chegar muito antes do tempo.